Olá, olá, boa tarde. Hoje o dia foi um pouco diferente. A minha manhã trocou pela tarde, mas estamos juntas e isso que é o mais importante. Porque estamos aqui para nos desenvolvermos na feminilidade, conhecer mais o nosso potencial como mulher e com isso glorificar a Deus. Porque é Ele que nos provê, é Ele que nos traz rotina, é Ele que nos traz desejo para fazer o que está acontecendo aqui. Eu estar falando para vocês. Isso é um milagre, isso é glória de Deus, isso é bênção do Senhor Altíssimo. Em nome de Jesus. Para iniciar, eu quero orar por você, mulher. Quero orar para que essas palavras, em nome de Jesus, façam sentido para você. Que não seja só mais uma história, mas um testemunho de glória, de realizações, de milagres acontecendo, porque tu és bom, Deus. Vai na mente de cada uma dessas mulheres e as transforma. Que elas não estejam no raso, só falando aleluia, amém, mas que elas entrem no teu profundo, que elas implorem, clamem, chorem, Senhor, por mais do teu conhecimento e possam ver a verdadeira face de Jesus Cristo. Senhor, eu me coloco no meio dessas mulheres porque eu preciso da tua orientação. Eu desejo, Senhor, ardentemente os teus conselhos todos os dias, meu amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos dá clareza da tua palavra. Amém. Amém. Que alegria. Eu vou começar hoje pelo nosso versículo-chave e a história da multiplicação. É a história de uma mulher que já está em um ambiente ali de solidão, perda, pobreza. Ela mal tem para se alimentar. O pouco que tem, acredita que vai se alimentar e alimentar os seus filhos e morrer. Esperar a fome chegar e até que não aguente mais, se vá. E ela fica em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E eu venho com essa história porque no final do ano passado, no meio de outubro, eu me envolvi com 2 relacionamentos nesse período. Depois de muitos anos sozinha, mais de 4 anos, desde a minha gestação, eu senti que Deus estava me dando ali uma liberdade do meu coração de me abrir para alguém. E, mais uma vez, eu fiz, claro, do meu jeito, do jeito que eu sei fazer. Eu ainda estou aprendendo com Deus a me priorizar, a enxergar as respostas dele de forma clara. Então eu fui obedecendo dentro da minha realidade, né? Pedi a Deus orientação, equilíbrio, que eu pudesse ser sincera, que outras pessoas pudessem ser extremamente sinceras comigo. Pedi, Senhor, o discernimento para que eu vigiasse em todos os momentos, palavras e ações, mas também me coloquei no lugar de obediência. Eu queria obedecer a Deus, mas não sabia direito em que Ele iria me pedir. E outra coisa que fez total sentido foi obedecer meus pais. Eu sabia que se um deles não concordasse, poderia ser o nosso Senhor Deus falando que não seria o momento. E estava tudo bem. E eu estava em oração ardente. Eu orava. Até que uma vez, né, em um desses momentos de conversas no aplicativo, eu conheci um coreano. Nós começamos a conversar, viramos grandes amigos e a gente se identificava muito. Até que a gente começou um relacionamento a longa distância e por questões financeiras, né, de ir e vir e de trabalho, a gente decidiu que iria ficar um período um pouco mais longo juntos
para se conhecer, para ter a certeza que um ia conseguir lidar com a cultura diferente do outro, né? E quem sabe um dia eu poderia estar indo para lá, me casando com ele e morando com ele, com a minha filha e com nossos futuros filhos. E eu orei muito. Orei várias e várias vezes pedindo: Senhor, eu sei que os milagres seus são inimagináveis e eu estou vivendo isso, está tudo pronto para eu ir, eu já estava arrumando malas, estava vivendo um mês de preparação. Mas eu sabia que se não fosse da vontade do meu Deus, eu nem pisaria na porta do avião. E ali, gente, orando a Deus, orando ao Senhor, eu tive 2 momentos de grande resposta dele. O primeiro foi um mês antes da viagem, em outubro, que seria começo de outubro. Eu senti, o Senhor me falou que ele não estava bem, que ele tinha algo para me dizer, ele não sabia como. E nesse primeiro momento foi um momento mais tenso, onde a gente conversou, né? A gente conseguiu se alinhar, mas ele estava já com medo do financeiro. Ele estava já com medo de chegar lá, por ser um país que tem um custo de vida maior comparado ao nosso. Ele não daria conta de nós e muito menos de ter mais um filho, como a gente gostaria de ter. E aí ali deixou ele confuso, mas ele segurou firme e continuou. Decidimos continuar, até então não tinha nenhuma palavra de Deus contra. Continuei em oração, continuei buscando. Fui para um retiro, ali Deus foi me envolvendo, eu finalmente me dei a liberdade para o Espírito Santo me tocar e falar em línguas, né? Estava sendo um momento realmente de muita entrega, apesar de eu não ter certas direções ali tão explícitas do que eu deveria fazer para Deus, mas eu ia fazendo com o meu coração, com os meus pensamentos, com os meus direcionamentos que eu tinha tido até então. E ali, gente, ali eu percebi que, de novo, Deus falou comigo. E ele falou de novo que tinha algo que estava incomodando esse meu parceiro. Tinha algo que estava deixando ele sem sono. Então, mais uma vez, eu falei com ele: você tem alguma coisa para me falar? Você quer conversar? E então ele e eu decidimos que não daria para viver nessa situação de opressão. Se ele se sentia incapaz de fazer algo que é o básico, né, na minha visão cristã, na minha visão pessoal, de prioridades de quem vai estar ao meu lado como parceiro, que é prover a nossa casa, não faria nenhum sentido. Então, nós resolvemos, em comum acordo, nos separar. E isso aconteceu, tinha 5 dias para nossa viagem, para minha viagem no caso. Eu estaria indo lá para a Coreia. Eu ficaria alguns meses, teria toda a dificuldade de estar longe da minha filha, porque nesse primeiro momento eu realmente iria para ver, né, se ele era uma pessoa de caráter, se ele era quem ele realmente era, e assim o nosso relacionamento ia se desenrolando a partir daí. Mas Deus fez o inimaginável. E aí o que eu quero trazer para você hoje é que Deus multiplicou o meu azeite, assim como o da viúva. Essa viúva de 2 Reis 4, ela tinha um pouco de azeite, mas ela decidiu obedecer às respostas do profeta, as instruções que ele a deu. Eu também obedeci e o meu azeite começou a transbordar. Foi difícil, mas sabe um difícil que traz grande paz? Eu não passei
dias e dias remoendo por que estava acontecendo aquilo, eu tinha a certeza do que eu tinha pedido a Deus e do milagre que Ele tinha entregue. Que se aquela pessoa ela não estava preparada para fazer o básico dentro das minhas prioridades de relacionamento, nós íamos acabar não indo para frente. E o desgaste teria sido muito maior. E aqui eu quero falar para você, mulher, que o azeite é a nossa fé. É a confiança, é o amor de Deus que nunca acaba em nossas vidas. Ele só precisa de um coração disposto a obedecer. E para mim foi muito forte essa questão de identificar o que é obedecer, porque foi muito mais do que só olhar para Deus. Foi obedecer meu pai, minha mãe, meus padrinhos, pessoas que oravam por mim, mesmo sem saber dessa história. Eu sentia que Deus traria resposta de qualquer forma. Acabou sendo pela própria pessoa. Mas Deus, Ele é perfeito. Ele não faz nada torto. E talvez o relacionamento não foi para frente, mas o milagre foi completo. Deus me mostrou que ouve, responde e me ama com amor. Um amor que é fiel. Um amor que só uma filha querida é merecedora. E para finalizar e deixar essa frase de amor e carinho para você, talvez você esteja ou vivendo uma resposta de Deus ou precisando arduamente de um direcionamento. Quando colocamos nas mãos de Deus, Ele multiplica o que parecia que ia acabar. É assim que eu profetizo na sua vida. É que haja a multiplicação das respostas de Deus na tua vida. Que seja claro quando há paz mesmo em meio ao sofrimento. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Mesmo em meio às dores, mesmo nos momentos onde a gente pega com o braço. Naquele momento eu ainda não tinha decidido me santificar sexualmente. Eu ainda não tinha decidido algumas ações diárias que eu deveria tomar e não abrir mão, como a rotina de leitura da Bíblia e oração. Eu já fazia jejum, eu já fazia em alguns dias específicos e ali eu tentava manter essa prática de oração, mas os outros dias eu acabava não conseguindo. Então tinha certos alinhamentos que me mostraram que eu ainda não estava madura para isso. E eu tenho certeza que esse foi o transbordo na minha vida. Foi em meio à dor, à angústia, ao fato de ter me relacionado com alguém que não teve palavra, Deus trouxe grande paz, alívio e uma sensação de ser amada, de estar completa. Em nome de Jesus, eu creio que você vai viver a completude de Deus. Você vai ansiar por isso, vai buscar, vai correr atrás, vai pedir ao Espírito Santo. Você vai ser essa mulher que tem prioridades e não abre mão das suas prioridades, dos sonhos que Deus colocou na sua mente. Tem sonhos que a gente coloca na mente e eles não fazem tanto sentido, mas quando é Deus que coloca um plano na nossa mente, mesmo que a gente nem queira, Ele faz com que a gente comece a sonhar com o mesmo sonho. A gente começa a desejar e a desejar tanto, que todas as nossas forças ficam voltadas a esse sonho de Deus para a nossa vida. E é isso que você merece. É viver nessa paz. É viver cumprindo rotinas do que você se comprometeu com Deus. É viver olhando para Ele e tendo a certeza que a sua vida vale muito mais a pena ao lado dele. Por mais que você às vezes tenha que abrir mão de muita coisa, do seu costume, muitas ações que você já tinha ao decorrer dos anos, muitas atitudes que você tomava sem a orientação exata de Deus. Não importa.
não importa. Deus faz prover o impossível. Aleluia, glória a Deus. Obrigada por mais um dia, Senhor, da Tua palavra, da Tua bênção, da Tua glória. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, porque Você é grandioso. Estamos aqui reunidas. Toca o coração dessas mulheres, que elas possam viver o Teu amor inexplicável. Os Teus milagres, Senhor, que são inabaláveis ao Teu lado. Podemos ir tão fundo nessa palavra, amor. Em nome de Jesus, que todas elas, inclusive eu, possamos sentir o Teu verdadeiro amor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Um beijo gigantesco para cada uma de vocês.